Rádio Documentário Vestibular e a Realidade do Estudante Brasileiro. Produção e locução, Ivna Amaral. Trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Durante o dia, minha rotina é basicamente voltada para os estudos mesmo. Eu acordo muito cedo, 4h30, 5h, mais ou menos, para conseguir dar tempo de eu preparar lanche, os materiais que eu vou precisar durante o dia, já que eu passo o dia inteiro no cursinho presencial. Então, eu faço a minha rotina básica e quando dá 6h, eu vou pegar um ônibus para me deslocar até o centro da cidade, centro de Fortaleza. Dá mais ou menos 1h de viagem. Minha rotina de estudo ocorre diariamente. Eu começo a estudar mais ou menos quando eu chego no cursinho presencial, que é 7h, e costumo sair dele 18h. Em todo esse período, eu fico estudando, com exceção de alguns minutos que eu tiro para lanchar ou para almoçar. Não tenho método que utilizo para me concentrar, porque como o ambiente em que eu estudo, ele é bem calmo e é bem propício para isso. Ele foi construído justamente para isso, o cursinho presencial, então não tem barulho, não tem muito movimento lá. Basicamente eu fico dentro ou da sala de aula durante o período da manhã, ou então numa sala de estudos própria, dentro do cursinho, no período da tarde até a noite. O depoimento que você acaba de escutar é de Aritana Mesquita, uma jovem de 18 anos com grandes sonhos. Um deles é passar no vestibular para o curso de Direito. O sonho de Aritana é o sonho de todo jovem que está saindo do ensino médio. Mas afinal, como acontece esta transição? Quais as dificuldades os estudantes passam para conseguir alcançar o objetivo de ser aprovado num curso superior? É com esses questionamentos que inicio a este rádio documentário. Acompanhe agora a rotina de estudantes que estão na luta para conseguir a tão sonhada vaga na universidade. Felicidade, passei no vestibular. O vestibular é um momento importante na vida de muitos estudantes que desejam ingressar em uma universidade, seja ela pública ou privada. O momento exige disciplina, foco e estudo para a realização desse sonho. O vestibular é uma prova que começou ainda no início do século XX. Muita coisa mudou até chegar no modelo que hoje conhecemos. O vestibular no Brasil começou com ajustes de leis, decretos, portarias e resoluções. Para traçar sobre a história do vestibular, precisamos retornar ao ano de 1808, ano da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Ano também em que foram implementadas em terras brasileiras as primeiras instituições acadêmicas. Entrar em uma universidade era mais restrito do que os dias de hoje. O candidato tinha que ter no mínimo 16 anos e passar por diversas provas, chamados de exames de madurezas. Em 1837, o acesso ao curso de nível superior era possível apenas para alunos que tinham boas condições financeiras. Já em 1915, surge pela primeira vez a palavra vestibular, e a prova foi nomeada através do decreto de número 11.530. Já em 1961, a Lei de Diretrizes e Base, a conhecida LDB, autorizou que os cursos de grau médio fossem uma ferramenta de entrada para o ensino superior. Foi aí que surgiram os cursos pré-vestibulares, os tão conhecidos cursinhos. Também, ainda nos anos de 1960, o Brasil entra na era da propagação das universidades particulares. No ano de 1964, um grupo de professores teve a ideia de criar fundações. Assim, o candidato faria a seleção para mais de uma instituição. As avaliações ganharam questões diversificadas e processadas em computadores. Em 1968, foi criada a Lei de número 5.540, lei que mudou a forma de selecionar o aluno para a entrada na universidade. Depois de diversas alterações,
Em 1970, foi fundada a Comissão Nacional do Vestibular Unificado. A comissão organizou o processo para unificar um único exame para várias instituições. Depois de 6 anos, surge a FUVEST, Fundação Universitária para o Vestibular, com o objetivo de unificar a entrada para a Universidade de São Paulo, Unesp e Unicamp. Já em 1996, a Lei de Diretrizes e Base, a LDB, é modificada novamente. O ingresso ao ensino superior é feito via processo seletivo, deixando a critério de cada instituição. Em 1998, foi criado o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, uma prova elaborada pelo Ministério da Educação como forma de avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil e que, alguns anos depois, foi decretado como principal forma de acesso ao ensino superior. O Enem também tem como objetivo dar oportunidades a estudantes com baixa renda a ingressar nas universidades. Seja ela privada ou pública, o governo foi se moldando para dar mais acessibilidade a quem quer dar continuidade aos estudos. O doutor em Educação Enéas Arraes comenta sobre o Enem e sua implantação. O Enem é um exame nacional que foi concebido a partir de um critério ou de critérios de concepções já mais avançadas que as dos vestibulares. Os vestibulares eram sempre mais conteudistas. E esses conteúdos, cada vez mais, se percebe que eles não são o X da questão. Porque os conteúdos mudam, os conteúdos não se pode saber todo o conteúdo sobre coisa alguma hoje em dia. Porque os conteúdos são monstruosamente extensos, grandes, aprofundados em algumas áreas. Então, o que a pessoa efetivamente tem que desenvolver é a capacidade de, sabendo onde e como buscar os conteúdos, saber utilizá-los como ferramenta de conhecimento para a solução da vida, de problemas, de questões da vida real. Então, o Enem parte dessa outra concepção já. A ideia não é que o aluno tenha que saber decorar os conteúdos. Nós informamos aqui o conteúdo e colocamos um problema e vemos qual é a capacidade que a pessoa tem de aplicar, de desenvolver aquele conteúdo a serviço da solução de um problema na vida. Então, nesse sentido, ele é um avanço. Isso quer dizer que ele foi... Não, ele tem falhas ainda, mas ele é um avanço em termos de concepção. A partir da criação do vestibular, as instituições de ensino foram se adaptando com o principal objetivo de atingir grandes resultados. O nível de avaliação e critérios são modificados em cada edição, fazendo com que os estudantes fossem cada vez mais cobrados por melhores desempenhos em provas como o Enem. E quanto aos estudantes, como eles são preparados para este momento? O professor Fabrício Pires, coordenador de ensino médio de uma instituição de ensino no Ceará, descreve o processo de preparação dos estudantes para a prova do Enem. O foco principal na terceira série e no cursinho, que são as turmas que eu coordeno atualmente, nós trabalhamos com foco voltado em preparação dos processos seletivos. Claro que sem abdicar da preparação humana do aluno, em questão em relação à sociedade, a como eles precisam encarar o mundo, mas o nosso foco principal é dar subsídio para que o aluno ou aluna ele tenha a melhor preparação possível para encarar os processos seletivos do final do ano, seja eles os vestibulares das universidades estaduais, particulares e o principal exame que nós temos hoje do ensino médio, que é o Enem. O ensino médio, principalmente a terceira série, ele acaba sendo uma revisão de toda a vida escolar do estudante. Então, os conteúdos que são exigidos, que são cobrados hoje na avaliação do ensino médio, no Enem, são conteúdos que os alunos, em alguns momentos, podem ter visto no 6º, no 7º ano, no primeiro ano do ensino fundamental, enfim, são conteúdos que vão fazer uma abordagem em toda a vida escolar do estudante. A prática ela é muito importante na preparação de um pré-universitário e a gente costuma trabalhar a abordagem do conteúdo de todo o ensino médio. Ao longo do ano, a gente faz o acompanhamento através das aulas. Os conteúdos ministrados em sala de aula, eles são acompanhados pela coordenação pedagógica através de uma agenda de sala. Então, a gente consegue visualizar se os professores estão cumprindo as metas. E a nossa previsão é para finalizar todo o conteúdo 3 semanas antes do Enem, porque nós temos as revisões após a finalização do conteúdo. Até hoje, nesses anos todos que nós estamos aqui, sempre nós conseguimos finalizar todos os conteúdos. O aluno chega para a prova ciente de que tudo foi visto.
As instituições de ensino produzem em seus planejamentos escolares uma estrutura curricular de conteúdos voltados para os vestibulares a partir do ensino fundamental 2 ao ensino médio. Neste tempo, o estudante é estimulado a estudar grande quantidade de conteúdos. Além dessa sobrecarga de conteúdo durante muitos anos, o estudante participa de vários simulados no decorrer do ano letivo. Os simulados acontecem no horário de aula ou nos finais de semana, variando de escola para escola. A estudante Gabriela Lisboa comenta como isso influenciou para o aprendizado dela. Se eu for parar para pensar no conhecimento que eu tinha quando eu fiz, por exemplo, o terceiro ano para quando eu fiz o cursinho, muita coisa mudou pra mim, sabe? Eu vi que muitas coisas eu não tinha aprendido no meu terceiro ano, mas que eu consegui desenvolver muito melhor no cursinho. Simulados, quantidade excessiva de conteúdos, cobranças, inseguranças e expectativas são alguns dos diversos motivos para o vestibulando desencadear doenças físicas e psicológicas. A estudante Paloma Vidal comentou sobre a pressão que teve durante o momento de preparação para o Enem por parte da escola em que estuda. Existe uma cobrança, tem que ter uma cobrança, mas quando há uma pressão muito grande, eu acho que isso faz com que você se sinta um pouco acuado e isso vai gerar uma série de problemas para você. A psicóloga Mayara Salles adverte sobre as doenças psicossomáticas que pode gerar no estudante e como isso influencia no momento da preparação para o vestibular. Doenças psicossomáticas são doenças que vão, assim, no decorrer do tempo desencadeando de coisas que a gente vai juntando. É como se a gente tivesse alguns sentimentos, algumas emoções e a gente absorve aquilo e o nosso corpo, ele, digamos assim, ele demonstra através de doenças, entendeu? É como se a gente absorvesse e o corpo respondesse. O estresse e a ansiedade são doenças que estão relacionadas à condição emocional do estudante que está se preparando para o vestibular. Ele se dedica durante anos para o dia da prova e muitas vezes é questionado pela escola, família, amigos e ciclo social que faz parte. A escola e a família têm papéis fundamentais durante a transição do estudante nesta fase de escolhas e tentativas. Acontecem muitos casos de pressão por parte familiar, começando desde cedo. No ensino fundamental, o estudante já é direcionado a fazer testes vocacionais para saber que caminho deseja seguir. Muitas vezes, as famílias intervêm de forma hostil nas escolhas do vestibulando, gerando estresse e nervosismo, como ressalta a psicóloga Mayara Salles. A gente entende que a família é a base, né? E se há uma parceria entre escola, família e aluno, há uma tendência desse trabalho ser mais bem feito, né? Um trabalho realmente de qualidade. Quando a família, né, ela é parceira da escola, acaba que esse momento ele também se torna mais leve, né? É muito comum que os pais eles tenham aquele, né, o desejo de ver o filho, né, no vestibular, de ver o filho lá passando naquele tão sonhado curso, enfim. Mas às vezes a família, por esse desejo, ela não sabe como trabalhar isso e acaba se tornando uma pressão muito excessiva. E nem todos os adolescentes estão preparados para isso, né? Então acaba que eles, né, acabam que ao invés de ajudar, podem atrapalhar. Então o que a gente faz, né, esse nosso trabalho que a gente faz é muito também de chamar essa família, de entender esse momento que esse aluno está vivendo, trazendo a família como parceiro, né? Porque não adianta a gente fazer um trabalho legal e a família não está bem, não está colaborando, enfim. E há uma tendência nessas séries, a família tem um distanciamento maior, né? O filho já é adulto, meu filho já é, né, independente e tudo, então pode ser que aconteça esse distanciamento. O estudante pode se sentir ansioso e estressado em diversos momentos da preparação e até mesmo no dia do exame. A probabilidade de um estudante ter uma crise de ansiedade antes e durante a prova é alta e pode afetar o rendimento durante a seleção. A psicóloga Mayara Salles relata sobre como o estudante pode se preparar para este momento. O estudante ele precisa entender que o momento do pré-vestibular é um momento importante, que ele precisa de disciplina, que ele precisa mudar alguns hábitos, né, ter uma rotina de estudos, enfim, mas ele também precisa entender que ele tem uma vida social, né, que ele precisa fazer outras coisas além de estudar. E às vezes o adolescente ele não sabe como fazer isso, né? Então ele tem uma tendência a ou é 8 ou é 80, né? Então
Assim, eu acho que as dicas que eu dou para esse momento é que ele tenha a questão da organização, da sua rotina, né? Entenda, tenha o foco, enfim, mas que ele também tenha o seu tempo de estar com os amigos, de ir à praia, de jogar futebol, de namorar, né? De cuidar do seu corpo, porque muitos deles estão aí comendo um monte de besteira, não praticam exercício físico e o exercício, por exemplo, ele ajuda bastante, né, a aliviar a tensão, a ansiedade, então é sempre muito indicado para esse período. As escolas realizam trabalhos diferentes quando o assunto é acompanhamento. As instituições de ensino privado mantêm uma abordagem diversificada com relação ao acompanhamento psicológico e escolar. Já a escola pública dispõe de uma forma diferente de dar suporte ao estudante que está se preparando neste momento. O professor Expedito Vidal comenta sobre as diferenças no ensino de escolas públicas e particulares. Tanto nas escolas particulares quanto nas públicas, mas principalmente nas particulares, terceiro ano basicamente, né, mas o ensino médio como um todo, o foco é você estudar as disciplinas, as matérias, para você ser aprovado no Enem e aí conseguir uma vaga na universidade pública. Esse é o objetivo maior de qualquer pessoa que estuda e que pretende continuar cursando uma carreira no ensino superior. Eu não creio que essa seja a melhor forma de você pensar a educação, tanto no sentido lato quanto no sentido estrito. Mas, infelizmente, no caso do Brasil, é a forma como é implementada, né? Isso não é uma característica só do Ceará, só do Nordeste, mas do país como um todo. Então, isso é muito mais forte nas escolas de instituições particulares, porque elas têm que dar um retorno para as famílias que pagam, e às vezes muito caro, por essas escolas. Eu não acho que seja a melhor forma. Agora, você também, quando coloca seu filho na escola, você tem um objetivo, né? Se o objetivo dos pais é esse, então, bom, eles estão pagando por isso, eles têm que exigir o que eles estão pagando. Contudo, eu não creio que esse seja o papel da escola, mas é o que é implementado. Nas escolas públicas, por ser pública, a proposta de ensino é diferente das particulares. É claro que o Enem, o vestibular, não é descartado, as escolas têm noção disso e hoje em dia elas correm muito mais atrás do que antigamente, até porque isso gera um orçamento maior para elas no ano seguinte, né? Porque o governo, a União, ela investe mais nas escolas que têm um resultado maior, mas por ser pública, a concepção de educação ainda é bem diferente das particulares e ela tenta ser mais holística e mais abrangente nessa proposta. Mas ainda assim, a gente sabe que aqui, principalmente no Ceará, existe escolas que o foco no terceiro ano, especialmente no ensino médio no terceiro ano, é o vestibular, e elas, ultimamente, como os dados quantitativos têm mostrado, elas têm logrado êxito, né, e têm demonstrado que estão ocupando, sim, muitas vagas das universidades públicas com esses alunos que estão saindo das instituições de ensino públicas do ensino médio também. São muitos desafios que os estudantes passam até chegar na universidade. Mas e depois? Como eles se sentem? Para a estudante de curso pré-vestibular Gabriela Lisboa, esse momento foi muito marcante. Ela revela como foi a experiência. Eu fiquei muito feliz quando vi que eu tinha sido aprovada em enfermagem. Eu soube no cursinho, me pintaram e foi muito legal. Foi realmente inexplicável mesmo. Começar novos ciclos sempre é muito desafiador, e suporte em momentos como esse é substancial para que o estudante consiga atingir o objetivo. A escola é uma aliada nos grandes momentos da vida. Sem educação não se cria uma visão crítica e ampla com relação à sociedade. O professor Expedito Vidal ressalta a importância da educação para o desenvolvimento da sociedade. Educação, você vai ter duas perspectivas, né? A gente que é da pedagogia, a gente que é da área, a gente vai entender o ponto de vista teórico dessa discussão. A educação é ampla, a educação ela ocorre no dia a dia, no sentido lato, né? Isso falando. Ela se dá das coisas mais simples, como, por exemplo, aprender a cozinhar, aprender a atravessar uma rua, até as questões mais abstratas e específicas possíveis. E aí, álgebra linear, língua estrangeira, etc. Então, eu vejo das duas formas. Tanto do sentido lato, quando você aprende, você se educa em tudo, no dia a dia, quanto no sentido estrito, ou seja, nas áreas mais diversificadas do conhecimento que a gente tem hoje desenvolvida pela ciência. A desigualdade social afeta o desenvolvimento humano em diversos fatores. No ambiente escolar não é diferente. As diferenças entre estudantes de instituições públicas e privadas são alarmantes.
O professor Expedito Vidal lembra sobre a desigualdade no ambiente escolar e como isso influencia na formação do estudante. Se você frequenta, especialmente as universidades, instituições públicas, eu não vou dizer só a universidade, né, mas ensino público, a educação básica como um todo e a superior, você percebe, eu como professor e aluno da universidade, a gente vê isso, especialmente nos cursos de licenciatura, que você vê que a grande parte desses cursos é formado pelos meninos que estão saindo da escola pública. Enfim, tem um déficit com relação ao conhecimento que deveria já ter da educação básica em relação aos meninos que estão vindo da escola privada, não que eles não tenham, mas isso é claro para a gente percebe isso, a dificuldade que eles têm de acompanhar, não do ponto de vista das discussões, porque às vezes eles têm uma vivência muito mais rica que os meninos que vêm da universidade privada, mas do ponto de vista de familiaridade com alguns gêneros acadêmicos ou com estudo, vamos dizer assim, do modo geral, né? Pegar um texto, a ler esse texto, dissecar esse texto, analisar esse texto, enfim. Eles têm certa dificuldade com isso, mas o debate deles é muito mais rico, muito mais fundamentado por uma questão de prática, né? Experiência própria. Então, quando você percebe, por exemplo, alguns alunos que são muito bons porque eles conseguem associar essas duas coisas, a coisa técnica do gênero e tudo mais, com a questão prática, você vê muito... A gente, como professor, a gente fica muito instigado e muito feliz, porque a gente quer isso, a gente quer que o que a gente faz como professor tenha alguma reverberação na prática, na realidade. E quando a gente vem para cá para ficar só discutindo por discutir, não tem muita graça. Agora, quando você vê um aluno desse que vem de uma periferia, uma escola pública, que ele se apropria desse conhecimento produzido na academia e consegue trazer isso para a realidade dele, e como futuro professor, né? Como eu estava dizendo, a maioria deles estão nas licenciaturas, consegue levar isso para uma série de alunos que eles vão ter acesso, que eles vão ensinar, possivelmente vão conseguir também inspirar e modificar a realidade desses alunos, é muito mais enriquecedor para a gente como professor, como educador, de uma forma geral. Mas sim, existe essa desigualdade muito grande entre a educação pública e privada. As cotas, de fato, é uma forma de amenizar essa questão. Você abre, não que não existiam alunos das escolas públicas anteriormente às cotas, mas em relação a números, né, a questões quantitativas, o número é extremamente, como é que eu posso dizer, desigual. Vamos dizer, de uma turma, como foi o meu caso da pedagogia, de 40 alunos, eu acho que você tem uns 3 ou 4 de escola pública antigamente. Hoje, isso, pedagogia, que é um curso que não é um dos mais concorridos, né? Se a gente pensa em medicina, direito, que são os cursos realmente concorridos, acho que você achava e olhe lá. As cotas foram uma forma de amenizar essa desigualdade, ainda existe, porque não é só entrar, né? É concluir o curso, e até concluir há uma série de questões, especialmente financeira. Então, esses alunos que vêm de uma realidade mais precária de escola pública, eles sentem uma dificuldade grande, mas no que diz respeito aqui ao UFC, eles tentam achar maneiras de fazer com que essas defasagens que esses alunos têm possam ser diminuídas. E aí, de todas as formas, você tem um restaurante universitário que faz com que eles possam passar o dia na universidade, tem a residência universitária para os meninos que não estudam aqui, tem o intercâmbio que, querendo ou não, leva eles de um campus para o outro, tem aulas extras algumas vezes, vocês têm as casas de cultura para os alunos que têm certa dificuldade com a língua estrangeira, ou precisam da língua estrangeira até para uma pós-graduação, se é que eles pensam nisso, né, no futuro. Tem a casa de cultura portuguesa, que ajuda muita gente também nesse aspecto de gêneros, de usar a língua materna, que muitos têm dificuldade. Então, tem a biblioteca. Então, existem formas que a universidade tenta suprir, mas ainda são grandes e a desigualdade ainda é grande, apesar das cotas. Porque, como disse, ainda que seja meio a meio, entrar não quer dizer concluir. E até concluir, de fato, o que a gente vê é que poucos são da universidade pública. Fica claro que existe essa discrepância grande e essa desigualdade entre o público e o privado, não só na educação básica, mas no ensino superior e na educação como um todo. A qualidade da educação no Brasil ainda tem muito que melhorar. É preciso realizar grandes investimentos para garantir o futuro digno para o estudante que se esforça todos os dias em busca de conhecimento, independente da classe social que o estudante pertença. O doutor em educação Enéas Arraes comenta sobre o processo educativo e como a escola ajuda nas vivências em sociedade. A educação é um processo social muito mais amplo que a escola, né? A educação acontece através da mídia, a educação acontece hoje através da mídia digital, muito fortemente também. A educação também acontece através da participação das pessoas nas igrejas, é importantíssima as definições de visão de mundo, coisa que hoje em dia, inclusive, briga com a escola, né? A educação acontece também um pouco nas famílias, nos ambientes que as pessoas vivem, trabalham. Então, a educação acontece, é um fenômeno social que acontece em toda a inserção social da pessoa. Dentro dessas várias formas,
A escola é uma delas. A escola é dedicada a uma formação que é o desenvolvimento das faculdades, dos potenciais intelectuais, relacionais, mas centrado nesse desenvolvimento intelectual a partir de uma concepção científica, de conhecer o mundo, entender o mundo e se situar no mundo, né, como um ser atuante, que a gente chama aqui de cidadão. Pensando na escola, eu acho que a primeira coisa que é importante é entender que a escola ela acontece dentro de contexto, a educação toda acontece dentro de contexto. Então, nós precisamos entender que a educação, numa sociedade como a nossa, que não apenas é uma sociedade capitalista, mas é um modelo de capitalismo dependente, subordinado, periférico e dentro de um nível de extração, né, de exploração, de opressão sobre a massa da população elevadíssimo, quer dizer, é um capitalismo nesse sentido, dentro de uma formação extremamente agravada das questões sociais. O processo educativo, ele está inserido dentro disso e ele vai ter reflexos. Ele refletirá esse tipo de realidade e ele vai ser pensado, num certo sentido, a serviço dessa realidade. A serviço como? Nós temos projetos para a educação. O projeto da elite é que a educação seja, né, a escola nesse sentido, a educação como um todo, as igrejas, a mídia trabalha para isso, a massa das igrejas que hoje se dizem evangélicas trabalha para isso, e dentro da igreja católica o setor predominante, que é o neopentecostalismo católico, também trabalha para isso. O sentido é alienar as pessoas, é afastar as pessoas da vida real, é levar concepções mágicas do mundo e da vida e tal. A mídia trabalha também no sentido alienador. Então a escola é um espaço de disputa em que se confrontam, em disputa pela escola, se confronta uma concepção da elite, que é de que a escola seja um espaço de formação de pessoas alienadas, subordinadas, disciplinadas para o trabalho, obedientes, pontuais, assíduos e tal. Então a escola, em primeiro lugar, trabalha pontualidade, assiduidade, uma série de coisas que podem reprovar o aluno, independente de se ele aprendeu ou não. Então isso deixa muito claro que a questão central da escola é esse disciplinamento social. E, para além do disciplinamento, o trabalho com repasse de conhecimentos e informações necessárias à inserção da pessoa na realidade do mundo adulto, que tem muito a ver com a produção. Então, conhecimentos como história, geografia, matemática, física e tal, que de alguma maneira vão levar a pessoa a poder se inserir no mundo do trabalho. Seja já no final da escola, seja indo para a universidade, que é só uma continuidade da escola. Então, há uma disputa aí dentro, né? E um dos elementos em que essa disputa se manifesta com clareza é que existem escolas para os setores da classe média, porque não dá para fazer escola só para elite. A elite é tão pequena no país, é 0,5%, que não dá para fazer escola. A escola só para elite é uma escolinha muito pequena em cada capital. Então, na realidade, a elite frequenta as escolas da classe média, né, da classe média, média alta. Então, há uma escola para esses setores médios, médio-altos, e há uma escola para o povo. A escola para o povo é uma escola para a qual se destina menos recursos. Em geral, isso é associado à escola pública, mas não é só a escola pública, é às vezes escola privada na periferia também. Então, a grande diferença, por isso que eu não falei pública e privada, eu falei escola para a elite, escola para o povo, né? Na escola para o povo, há mais dificuldade para os estudantes de permanecerem, eles têm que trabalhar, eles deveriam ter um sistema de bolsas para se manter, eles deveriam ter um sistema de apoio para acesso a livros, a bibliografia, a tudo. Eles deveriam ter uma escola rica que permitisse eles ter também a formação cultural como existe nas escolas da classe média, em que os estudantes voltam de tarde para fazer balé, fazer judô, fazer natação, fazer teatro, fazer coral, né? Aprender um instrumento às vezes. Isso teria de ser ofertado, não necessariamente em cada escola, mas como sistema, deveria ser ofertado também para os filhos do povo. Então, na realidade, nós temos dois setores, um majoritário da população, que frequenta um sistema escolar que dá menos condições para ele de uma formação humana ampla e integral, e um outro que, mesmo em escola também castradora, disciplinadora, militarizada, porque as escolas são militarizadas, independente de serem militares ou não, pela estrutura repressiva que elas apresentam, mas esses outros, pelo menos, têm acesso a uma formação, em geral, ampliada, com acesso, né, a essas possibilidades, como a prática de esporte, desenvolvimento físico mais avançado, eventualmente de aspectos da cultura também, e cientificamente, certamente. Então, nós temos essas duas realidades.
a comparação tem que levar em consideração isso, porque às vezes as pessoas comparam resultados. As vivências de estudantes que se dedicam para sair do ensino médio e ingressar na universidade é de expectativa e muito desafiador. São muitas as dificuldades que o estudante enfrenta. O foco e a dedicação são ferramentas importantes para o estudante nessa etapa. Mas ao olhar atentamente para cada estudante, percebemos que são muitos fatores que ajudam em um bom rendimento na hora de fazer uma prova que ajuda na tomada de decisões para o futuro. O apoio familiar, psicológico e o acompanhamento escolar fazem a diferença para o jovem, ajudando a desenvolver a autonomia intelectual e o desenvolvimento social. Coração de estudante, aqui se cuidar da vida, aqui se cuidar do mundo, toma conta da amizade, alegria e muitos sonhos espalhados no caminho, verdes, planta e sentimento, folhas, coração, juventude e fé. Este rádio documentário foi realizado para a disciplina de trabalho de conclusão de curso da Universidade de Fortaleza, curso de jornalismo. A produção e locução foi de Ivna Amaral, gravação e edição Thiago Silva, com a orientação da professora Kátia Patrocínio. A banca de avaliação foi formada pela professora Ana Paula Farias e pelo professor Alejandro Sepúlveda.